Queridos irmãos e irmãs, vocês que acompanham conosco essa transmissão direto do Santuário Santo Antônio, com esta liturgia abrimos solenemente a Semana Santa. Verdadeiramente este homem era filho de Deus. E como nós vamos perceber isto nessa nossa caminhada? Foi a fala do centurião. A liturgia de hoje, então, abrindo a Semana Santa, nos convida a fazer um caminho a Jerusalém com Jesus, da sua entrega por nós, do seu amor por nós. A primeira leitura de hoje nos apresenta, pelo profeta Isaías, trata que este homem que foi dado por Deus, sofreu todas as injúrias, todo o sofrimento da condição humana. Mas ele não desanimou, porque ele era conduzido por Deus. Esta figura é a pessoa de Jesus. Maltratado, rejeitado, assumiu a nossa condição humana, se tornou um de nós, para poder interceder por nós. Só o humano pode realmente entender a condição do humano. Então Jesus assume toda a nossa humanidade, toda a nossa fraqueza, todo o nosso limite, menos o pecado. Experimentou o sofrimento, o desprezo, a zombaria, para mostrar que realmente nós somos vencedores com Ele, que doou a vida por nós na cruz. Então, como conhecer a Deus? Basta sermos mais humanos. Olhando para Jesus, tão humano assim só podia ser Deus. Então nós vamos buscar a divindade, a santidade, na medida em que formos humanos, assumindo toda a nossa humanidade, todo o nosso limite, toda a nossa fraqueza, a nossa própria condição, porque Deus quis assumir a nossa humanidade. Na humanidade de Cristo se tornou divino. Então nós, querendo buscar a divindade, devemos ser cada vez mais humanos. Este é o grande desafio para cada um de nós. E humano aqui no sentido positivo, imagem e semelhança de Deus. Foi para isso que Deus nos criou. E aí o salmista traz para nós algo muito dolorido, muito difícil. Meu Deus, por que me abandonastes? Quantas vezes nós já pronunciamos isto? Talvez nos momentos difíceis, e o Senhor diz, eu nunca te abandonarei, eu estou com você, basta você olhar para mim. Eu estou com você no sofrimento, nas angústias, como eu estive com meu filho, hoje eu estou com você. É experimentar a nossa humanidade, a angústia. Como que a gente pode entender que um Deus sofreu angústia? Que um Deus sofreu na pessoa de Jesus, do seu filho? Porque ele tinha a nossa condição humana, assumiu a nossa humanidade. E aí o salmista diz assim, que ele foi cercado por todo tipo de coisas, de zombaria, mas ele não fugiu daquilo que era a obediência ao Pai. Então, como nós vamos viver essa Semana Santa? Não desviando o vosso olhar, ou o nosso olhar, do sofrimento. Olhando para Ele, Ele é um exemplo para cada um de nós. Ele é o caminho para a nossa santidade. Como nos ensina então a segunda leitura de hoje, falando que embora fosse de divina condição, não se apegou a isto, mas assumiu toda a nossa humanidade, fazendo-se semelhante a cada um de nós. Então, se Deus fez semelhança a cada um de nós, nós querendo ser santo, vamos buscar a semelhança a Deus, na pessoa do seu Filho Jesus. E aí ele diz algo importante para a gente compreender, que ele se humilhou, mas na sua humilhação ele foi exaltado. Quantas vezes nós, quando sofremos, quando estamos abatidos, pensamos que Deus nos abandonou.
Quantas vezes nós nos tornamos pequenos em relação à grandeza de Deus, e Deus diz: não, eu estou com você, caminha comigo, abre o seu coração, que eu vou te fortalecer. Quantas graças, quantas bênçãos nós recebemos todos os dias, mas nós precisamos olhar para nós mesmos, porque o segredo da vida é olhar para nós e descobrir que nós temos um Deus que está dentro de nós e que nos ama, que é o evangelho de hoje. Esse evangelho de São Marcos, que traz muitas coisas, dá um sermão de uma semana, se a gente for aprofundar cada tema, cada conteúdo. Mas o que eu gostaria de apresentar para vocês, para essa semana? Algumas coisas que são importantes. Verdadeiramente ele era o Filho de Deus, disse o centurião. Então é para a gente olhar para nós mesmos e dizer assim: eu olhando para a cruz, eu percebo o amor de Deus. A humildade de Jesus, fazendo-se semelhante a nós. Eu vivo a humanidade com o meu próximo. Eu procuro viver a santidade todos os dias. Eu procuro viver a vida de maneira leve, sem complicação. Então nós devemos buscar compreender tudo isso. E Jesus se entrega livremente. E é interessante a pessoa de Pedro, né? Pedro fala assim: Senhor, eu dou a vida por ti. E depois nega Jesus 3 vezes, mas chorou amargamente e se tornou o primeiro Papa, porque foi capaz de reconhecer a sua fraqueza. Então aí para nós também, será que nós somos capazes de conhecer e perceber que somos fracos sem a graça de Deus? Sem contar com a prática da nossa fé, da nossa vivência comunitária? Então é um desafio. E aí mostra então o Evangelho também algo importante, é que Jesus se entrega, e todos aqueles que acompanharam Jesus recebem a recompensa, não só do sofrimento, mas da vida nova. E aqui ainda a gente deveria pensar assim: será que a minha vida cristã ela é empolgante? Será que a minha vida cristã ela convence alguém? Será que eu ainda me surpreendo com o extraordinário da fé? Porque muitas vezes, irmãos e irmãs, nós podemos ter só uma fé de admiração de Deus ou da pessoa de Jesus, mas não sou comprometido com esta realidade de Jesus. O amor de Deus me surpreende todos os dias. É algo estupendo, é tremendo o amor de Deus por nós. Mas eu tenho que alimentar, eu tenho que perceber isto. Então esta caminhada de 40 dias de quaresma, agora iniciando a Semana Santa, é esse caminho que nós queremos percorrer. Com Jesus caminhando para Jerusalém, com Jesus caminhando pela paixão, vamos chegar à ressurreição. Vamos chegar a ser pessoas novas, pessoas voltadas mais para a vida cristã, para o segmento de Jesus. Então Jesus convida cada um de nós, hoje, como ele entrou em Jerusalém, ele convida cada um de nós a entrar no seu caminho, caminhar com ele, para sofrer a paixão, e assim um dia receber a ressurreição, a plenitude da vida. Caminhemos então com Jesus, porque ele espera por cada um de nós, que essa semana seja a abertura para você buscar mais a santidade, e caminhar sempre com o Senhor, porque Ele caminha conosco, Ele vai à nossa frente. Assim seja. Professemos a nossa fé bem forte. Creio em Deus Pai,